Boa noite. Filosofia tem dessas coisas, né? Às vezes eles conseguem ser duros, e a grande diferença do que a filosofia faz com o que o Evangelho faz é que a filosofia ela tem uma capacidade muito boa de mergulhar, entrar nas questões humanas, nas debilidades humanas, nas crises existenciais, assim como o Evangelho faz isso. Só que a filosofia não te dá muita esperança, muita saída, ela só descreve para você os problemas, enquanto que o Evangelho, ele revela os problemas, ele revela as crises, ele mergulha em profundidade do nosso ser, mas ele traz resposta, ele traz solução, ele traz esperança, ele traz vida. Se ficarmos na simples avaliação das questões da vida, das coisas que vivemos, que pensamos, nas crises, nós enlouquecemos, nós vamos entrar em parafuso. O Evangelho descreve as coisas mais terríveis que o ser humano é e é capaz de fazer também, mas ele traz transformação, esperança, alento, consolo, vida, que faz com que a gente perceba as questões, mas perceba também a esperança, a solução, a resolução para tudo isso. Queria iniciar hoje pedindo que você ficasse de pé. Queria que a gente lesse o texto da Palavra de Deus, e então a gente pudesse não apenas iniciar hoje pensando nas questões que sejam crises, que sejam os problemas, que sejam as reais questões que nós vivenciamos, mas a gente pudesse caminhar para encontrar aquilo que a Palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus tem para cada um de nós. Vamos ler o texto da Palavra de Deus. O texto de Eclesiastes diz assim: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Leia você agora. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs na eternidade o coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Amém? Amém. Queria que você agora sentasse e pudesse não ter medo do silêncio, do vazio, ou, como vimos, sem medo do tédio que tantas vezes nos assombra. Você pudesse ter um tempo de oração e nós pudéssemos começar então colocando nosso coração, nossa alma diante de Deus, pedindo para que Ele leia cada um de nós, Ele descreva cada um de nós, e a gente possa então ser revelado e também ver o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Tu, Senhor, colocastes a eternidade em nosso coração. É por ela que nós ansiamos e desejamos. O Senhor não nos criou para a morte, nos criou para a vida. Por isso o nosso coração anseia tanto por algo que a gente até desconhece muitas vezes. Eu peço, Senhor, que em nome de Jesus
o Senhor nos faça conhecer a Ti, conhecer a nós mesmos, conhecer as ilusões que tanto nos desviam do caminho da vida, da plenitude, da alegria, da felicidade. Em nome de Jesus, nós pedimos que, enquanto Te adoramos aqui hoje, o Senhor se manifeste a nós, ao nosso coração, nos transforme, Deus, traz vida, se faça presente aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós começamos esse mês a falar sobre o baile de máscaras e começamos a perceber como que a nossa vida, como que a vida humana, como que a existência humana é um verdadeiro baile de máscaras. Como que a existência humana, como diz a música, a marchinha de carnaval tão antiga, a nossa vida é um carnaval. A gente brinca escondendo a dor. E a gente pensou sobre isso aqui no domingo passado. E hoje eu queria pensar com você que, assim como o carnaval acaba, assim como a festa sempre tem o seu final, a vida também acaba. A vida também chega ao final. Ela passa, e ela passa muito rápido. Enquanto nós vivemos a vida, nós muitas vezes não conseguimos olhar os pontos que estão se ligando na vida, mas à medida em que o tempo passa, a idade vai chegando, o avançar da idade chega, nós conseguimos olhar para trás e ver como que Deus vai construindo toda a nossa vida, apesar de muitas vezes cairmos em tantos enganos. A vida acaba, o carnaval acaba, e no fim de todo o carnaval tem um balanço do carnaval, um balanço da festa, os resultados, as coisas que ficaram, as coisas que aconteceram, os números são apresentados. No fim desse carnaval, o nosso prefeito se reuniu com o jornalismo, numa coletiva de imprensa, e trouxe os números do carnaval, números positivos, números de emprego, diretos e indiretos, a renda, a economia, como girou, como fez dinheiro, mais de 2 bilhões aconteceu e foram movimentados direto ou indiretamente na economia do Estado. Mas existem alguns números também, e esses números perseguem todos os carnavais. Esses números são trágicos em todos os carnavais, e as mortes acontecem aos montes em todo o carnaval. Da sexta-feira à quarta de cinza, nós tivemos 63 mortes. Aquelas que foram registradas, aquelas que foram notificadas nos plantões. O plantão mais violento de todos os dias do carnaval foi exatamente o plantão da terça-feira para quarta-feira de cinza. No último dia do carnaval, 18 pessoas foram assassinadas no estado, e dessas 18, 11 morreram aqui em Recife. Nos aglomerados, nas grandes multidões, as brigas acontecem e as brigas são resolvidas ali, mas as mortes não necessariamente acontecem enquanto os aglomerados estão comemorando, brincando, festejando, mas após aqueles momentos é onde então as brigas têm as suas resoluções. Após sair das festas é que as mortes acontecem. Assaltos foram praticados a ônibus, e por causa de assaltos, algumas mortes também. Mas eu queria pensar e trazer aqui uma frase que também me chama a atenção. O hino da Pitombeira.
a banda de pau e corda, em 1973, escreve um hino de carnaval que diz: se a turma não saísse, não existia carnaval. Se o povo não saísse, não havia carnaval. O fato é que a festa do carnaval em si, ela não é absolutamente nada do que as expressões da nossa própria humanidade. Existe carnaval porque nós fazemos o carnaval. Existem as mortes porque nós matamos. Existem os exageros porque nós exageramos. E muitas vezes nós vivemos em uma cultura que tenta demonizar o próprio carnaval, a festa em si, como se alguma coisa na face da terra pudesse ser totalmente criado e feito a manutenção da existência disso pelo próprio diabo. Como se o diabo pudesse criar alguma coisa, como se o diabo pudesse fazer a manutenção de alguma coisa em toda essa existência. Tratamos muitas vezes o carnaval como uma festa do diabo. O carnaval nada mais é do que uma festa da humanidade, uma festa do homem, uma festa onde nós expressamos a nossa pura realidade. O carnaval nada mais é do que uma expressão da condição humana. O quanto que tantas vezes nós vivemos a nossa vida, que semelhantemente ao carnaval, cometemos os nossos exageros, buscamos a felicidade e a alegria de forma tão equivocada, de forma tão exagerada, vivemos a buscar algumas experiências, como se as experiências pudessem trazer uma real plenitude, satisfação, realização para a nossa vida, para a nossa alma. O fato que, como Blaise Pascal fala, o divertimento tornou-se um grande ídolo na nossa sociedade. Mas não por causa do divertimento em si, mas na tentativa de fugir do deserto, do vazio, ou do tédio, como ele diz, fugir disso, tentando encontrar experiências, experimentar coisas que possam de certa forma trazer alento, trazer alguma sensação de alegria, de felicidade. É certo que as mortes prematuras, elas não acontecem simplesmente ao acaso. As mortes prematuras acontecem por diversos fatores, do uso das drogas, do uso do álcool exagerado, por causa dos excessos que o próprio ser humano busca e pratica tantas vezes, e não apenas no carnaval, mas também em toda a nossa vida, que tantas vezes a gente brinca escondendo a dor. A dor, o vazio, o deserto, se tornaram coisas em que a nossa sociedade, a humanidade, começou a fugir e a renegar. Nós estamos constantemente fugindo das realidades e da verdade crua, real, da nossa própria vida. Se você voltar um pouco no tempo, você vai observar que talvez uns 50 anos atrás ainda, velórios aconteciam na sala de casa. Velórios aconteciam com a família, no seu próprio ambiente de vida, velando ao morto, velando o corpo, velando aquele que partiu. Na casa é que se fazia todas as cerimônias, mas como fruto de uma sociedade que está tentando se livrar da realidade crua da natureza humana, velórios são coisas que a gente cada vez mais distancia da gente. Velório não acontece no âmbito da nossa vida diária, porque a morte tornou-se algo a ser constantemente esquecido. Fugimos da realidade da morte constantemente. A crise da juventude eterna abraçou o nosso ser e estamos constantemente a tentar nos manter jovens. Fugimos do envelhecimento,
seja estético puramente ou na tentativa de prolongar a nossa vida, usando de todos os meios que a ciência traz para a gente. Nada mais é do que a tentativa de fugir da morte. À medida que prolongamos a nossa vida aqui, nós estamos nada mais do que fazendo fugindo da realidade dura, crua, mas real, verdadeira, que a morte tem na nossa vida. Eu preciso que você pense com muita atenção nisso aqui. Felicidade nasce de um senso profundo de sentido maior da vida. Felicidade nasce de um propósito maior em existir, acompanhado de uma percepção clara, nítida, real e profunda de que os passos que nós estamos dando estão indo em direção a esse propósito, a esse sentido maior na nossa vida. É saber para onde vou, é saber por que estou indo e saber que os passos que dou a cada dia estão me conduzindo naquela direção. Felicidade não pode ser concebida como algo experiencial, desconectado de um senso maior de existência, de propósito na caminhada da vida. Felicidade não é algo que se conquista com momentos separados na vida, mas a felicidade se conquista, a felicidade se vive e se experiencia a partir do momento em que eu tenho a convicção de um todo maior da vida e sei que ainda aqui, sofrendo, chorando, sorrindo ou cantando, os passos que estou dando estão indo em direção a esse propósito. Felicidade não é antagonismo a choro e a dor. Dor não é antagonismo à felicidade. E os equívocos que nós cometemos fazem com que a gente crie um turbilhão de sensações que mais dão a sensação de que a vida não vale a pena. Muitas vezes olhamos para trás e não conseguimos perceber o quanto se vale a pena viver essa vida que Deus deu a todos nós para que vivêssemos. E como lemos no texto, Deus colocou a eternidade no coração do homem, para que ele pudesse viver essa eternidade. Mas perder essa eternidade de vista faz com que a gente coloque apenas em alguns momentos, instantes da nossa vida, algum sentido. E como esses momentos passam numa velocidade muito rápida, nós vivemos num frenesi constante de preencher ainda aquelas mesmas sensações, para ter uma pseudo-felicidade batendo e pulsando em nossos corações. No domingo passado nós comparamos a vida ao carnaval, e seguindo a esse mesmo comparativo, essa mesma comparação, eu quero que você leia, abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. E o texto que vamos trabalhar vamos trabalhar principalmente, é o texto de Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Então, se você tiver que escolher, abra o texto de Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, e eu quero ler com você o texto de Eclesiastes capítulo 7. Salomão escreve assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eis o que tão somente achei, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Versículo 29. Imagine comigo, entenda comigo algumas coisas sobre esse versículo antes de entrarmos em Mateus capítulo 4. A ideia bíblica de retidão aqui desse texto é que Deus fez o homem pleno. Deus fez o homem sem nenhuma necessidade de ir para a direita ou esquerda. Ele fez o homem totalmente equilibrado, ausente, isento
de exageros, livre de qualquer sensação eufórica, tentando preencher qualquer espaço dentro do seu ser. Deus fez o homem reto, mas ele, o homem, se meteu em muitas astúcias. Astúcia aqui é o contrário de retidão. Astúcia aqui é o oposto ao homem reto, ao homem íntegro, ao homem que anda na verdade, que conhece a verdade e caminha por ela. Astúcia é exatamente os desvios, os equívocos, os enganos, as vaidades que tanto Eclesiastes fala. O homem se meteu em muitos enganos, em muitas vaidades, em muitas astúcias. Perceba, Eclesiastes disse que na vida tudo é vaidade. E nós vimos que a ideia de vaidade em Eclesiastes não é apenas aquela ideia que nós limitamos a um sentido de beleza, mas encosta nisso também, toca esse aspecto também, o sentido da maquiagem, o sentido do muito enfeitar-se, escondendo o que está por trás. Toda maquiagem, toda máscara, toda nuvem de fumaça, que é a ideia da palavra vaidade em Eclesiastes, é extremamente passageiro, passa como um vento. E por isso Salomão diz que buscar essas vaidades, correr atrás dessas coisas, é como correr atrás do vento, é correr de maneira inútil, à toa, extremamente equivocado. O homem foi criado reto, sem nenhuma necessidade dessas ilusões, dessas vaidades, mas nos metemos em muitos enganos, em muitas ilusões, em muitas astúcias. Saímos do caminho por acreditarmos nesses enganos. Como chegar até o fim dessa vida? Como chegar até a linha final dessa vida? Como chegar até a linha final dessa festa, sem que a morte prematura nos alcance, sem que o abatimento profundo da alma tome conta do nosso ser, sem que caminhemos na vida morrendo aos poucos? Como chegar até o fim da vida tendo uma real sensação, uma real certeza e percepção de que cada passo que estamos dando está indo em direção ao propósito e ao sentido maior da nossa vida, de forma que olhemos para trás no final e possamos dizer: valeu a pena ter vivido. Vivi plenamente todas as coisas, como Eclesiastes diz: tudo que vem à tua mão nessa vida, faz com toda a tua força, com todo o teu esmero, com todo o cuidado e zelo, porque após a morte, para o lugar onde vamos, não vai existir mais sonhos, não existirão mais projetos, não existirá mais esforço, não existirá mais nada, somente a eternidade. Não vai dar mais para estar projetando. Por isso, viva cada momento com essa plena certeza. Não podemos nos desviar nas muitas astúcias, nos muitos enganos. E com isso eu quero ler com você o texto de Mateus, onde Jesus foi tentado. Jesus passou pela experiência de viver a tentativa do inimigo em iludi-lo, em usar da astúcia para fazer com que Jesus desviasse do seu caminho, do seu senso maior em estar aqui, em viver aqui nesse mundo,
desviar Jesus dos propósitos maiores aos quais ele veio realizar aqui nesse mundo. Jesus passou por essa experiência e é preciso que a gente olhe para esse momento desse texto da vida de Jesus e percebamos que esse momento ele simplesmente reflete como um pedaço da vida inteira de Jesus. Ele é um tipo, ele representa, ele é um protótipo do que a vida de Jesus inteira aqui na terra foi. O momento da tentação de Jesus é o resumo da vida inteira de Jesus aqui na terra. Observe o texto comigo então e acompanhe a leitura. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará, e a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O texto inicia, querido, falando sobre algo que nós evitamos toda a nossa vida, e em todos os momentos da nossa vida, ainda mais na geração onde nós estamos inseridos. O texto inicia dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Deserto nas Sagradas Escrituras não é um mero lugar geográfico seco, sem água. Deserto nas Sagradas Escrituras tem um significado muito profundo, um significado mais amplo. Deserto representa lugar de sofrimento, deserto representa vazio, representa silêncio, deserto representa tédio, representa falta, representa escassez. Deserto não é uma mera geografia, deserto é o local onde na falta, no sofrimento, na escassez, no silêncio, na solidão da nossa alma, nos encontramos com ela mesma. Deserto nas Sagradas Escrituras é o local aonde nós encontramos a nossa identidade. É o local aonde o sentido de ser vem à tona no nosso coração. É o local onde nós descobrimos a nós mesmos como uma só coisa. Deserto é um lugar onde nós percebemos claramente que a nossa alma e o nosso corpo estão profundamente unidos e ligados um ao outro. Não há como separar a experiência da alma e a experiência do corpo. Não há como viver a vida desgastando o seu corpo e acreditando que estamos preservando a alma. O deserto é um lugar criado por Deus e que Deus conduz e chama o ser humano a viver, porque o deserto nas Sagradas Escrituras é representado, ou representa, melhor dizendo, a própria vida. Observe, o povo de Deus no deserto está representando a nossa caminhada aqui na terra. Quando Deus tira o povo do deserto, Ele está representando quando Deus nos chama da nossa vida pregressa e traz-nos para a vida do reino de Deus.
Deserto tem todo um significado nas Sagradas Escrituras, e esse significado que deserto tem é exatamente todos os fantasmas, todos os monstros que nós estamos vivendo na nossa sociedade, a fugir de todos eles. Evitamos o silêncio, evitamos o vazio, evitamos a solidão, evitamos o sofrimento. A ciência produz cada vez mais mecanismos para fazer com que nós não vivamos e não precisemos usar ou experimentar de nenhum sofrimento. Somos constantemente chamados a evitar todo tipo de sofrimento, quando o sofrimento nas Sagradas Escrituras traz um profundo conhecimento de nós mesmos e também da pessoa de Deus. O sofrimento traz uma real clareza, revelação daquilo que nós de fato somos. Ao contrário dos mecanismos e das fórmulas que nós somos tão chamados a experimentar e a praticar, os 10 passos, os 21 passos, as 21 maneiras, as 32 qualidades que uma pessoa pode desenvolver para que ela se livre do sofrimento e possa viver sempre feliz. O que a Sagrada Escritura diz é que a maneira como nós podemos chegar até o fim dessa festa, até o fim desta vida, e olhar e perceber que de fato vivemos tudo o que Deus tinha para que nós vivêssemos, é quando nós paramos de desobedecer ao chamado de Deus, nos chamando para um tempo, para um momento, para um local onde nós vamos poder encontrar com Ele de maneira profunda e real, no fundo da nossa alma, e não apenas em experiências sensoriais que tantas vezes estamos buscando. Representando tudo isso no deserto, o deserto representando tudo isso, a primeira tentação de Jesus no deserto é a tentação de saciar os desejos imediatos, os desejos básicos, a tentação de negociar a sua própria identidade para que os desejos básicos sejam saciados naquele momento em que eles saltam ao nosso corpo e na nossa mente. O texto da Sagrada Escritura diz que, tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, veja, isso é uma experiência física, isso é uma experiência de privação, de escassez, de falta de alimento, aonde nós disciplinamos o nosso corpo. O jejum é uma experiência física, mas é uma experiência espiritual, porque não se dissocia. O jejum é uma forma de entrarmos no deserto de maneira realmente, como diz, perdi a palavra, intencional. O jejum é a maneira intencional de buscar o lugar aonde Deus vai se manifestar na nossa alma e ao nosso coração. Mas é no jejum também em que a tentação do nosso corpo se apresenta para nós. Querido, no deserto da vida, constantemente nós somos tentados a deixar com que o nosso corpo, as nossas necessidades básicas, essenciais, falem muito mais alto do que a identidade mais profunda do nosso ser. É interessante que a resposta de Jesus às questões que Satanás levanta, que são: se és filho de Deus. Perceba, Satanás tenta Jesus e quer desmantelar, quer manchar a identidade mais profunda do ser do próprio Filho de Deus, assim como a nossa própria identidade é o que ele quer manchar constantemente em toda a nossa vida. Ele diz: manda então que essas pedras se transformem em pães. Você não está com fome? Usa do teu poder, já que és filho de Deus, e faz com que essas pedras se transformem em pães. A resposta de Jesus é que está escrito:
a palavra de Deus diz, as Sagradas Escrituras, o Evangelho do Senhor Jesus nos ensina que não só de necessidades básicas, não só dessas necessidades urgentes e imediatas, daquilo que os olhos veem, daquilo que o coração deseja, não só dos nossos desejos exacerbados, não só disso, não só de pão viverá o homem. O ser humano, a humanidade, não vive apenas dessas coisas, mas ela vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando os discípulos chamaram Jesus enquanto ele estava desenvolvendo o seu ministério, quantas vezes Jesus precisou dizer a eles: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Os 3 evangelhos relatam esse momento, com exceção de João. Observe bem, a nossa vida constantemente será tentada a se entregar de maneira extremamente exagerada às necessidades mais básicas, latentes, patentes, urgentes, que emergem no nosso ser. Querido, mas o que a resposta de Jesus nos ensina é que o que traz de fato vida ao homem é a palavra que procede da boca de Deus. O diabo não se dá por satisfeito e diz então a Jesus: se és filho de Deus, atira-te aí abaixo, porque está escrito, as Sagradas Escrituras dizem que os anjos de Deus te guardarão, te sustentarão nas suas próprias mãos, e você não vai se acabar nas pedras, você não vai ter a sua vida ceifada antes do tempo, você não vai morrer antes do tempo. Afinal de contas, és filho de Deus, tens um propósito na terra, tens um sentido em existir. A resposta de Jesus é: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero chamar essa tentação a tentação de pôr à prova o sentido, pôr à prova o próprio sentido de existir, pôr à prova o próprio propósito da vida. A tentação que temos constantemente de extrapolarmos todo o bom senso, tudo que é louvável, tudo que é equilíbrio, tudo que seja reto, tudo que seja tranquilo e normal na nossa vida. A tentação de gerarmos sensações constantes, de provar para nós mesmos que exista talvez sim algum sentido. E na verdade, essa tentação de provar esse sentido nada mais é do que fruto da nossa própria incredulidade. Ao olharmos para a vida e não conseguirmos perceber todos os planos, propósitos e desejos de Deus para a nossa vida, tantas vezes nos lançamos a experiências que no final das contas matam a nossa alma, nos tornam vampiros, porque estamos totalmente fugindo do tédio, fugindo da solidão, fugindo da mesmice, fugindo da tranquilidade, fugindo daquilo que consideramos um marasmo talvez, mas constantemente gerando em nossa vida algumas experiências sensoriais que possam trazer para nós um sentido que mostre para a gente realmente há um sentido na vida. Deus tem um propósito na minha vida, e vamos experimentando os livramentos de Deus, pondo à prova, tentando ao próprio Deus. A retidão que fomos criados, o equilíbrio que fomos criados para viver e nos mantermos nessa vida, sem essas necessidades que nós mesmos criamos, nós vamos cada vez mais nos perdendo nas astúcias e nas ilusões das vaidades que nós criamos para a nossa própria vida.
a última tentação que Jesus passa no deserto, o diabo mostra a Jesus os reinos e a glória deles. E ele diz que dará tudo isso a Jesus, se Jesus prostrado o adorar. Jesus diz a Satanás que se retire, porque há um propósito na vida, maior e único. É o propósito de ao Senhor teu Deus adorar e só a Ele dar culto. O propósito do ser humano, querido, é adorar e glorificar a Deus e gozar desse Deus para todo sempre. Esse foi o propósito que Deus nos criou, o sentido maior da nossa vida. E nos desviarmos desse sentido é que faz com que a gente caia em tantas ilusões, em tantas astúcias, em tantos enganos, em tantas nuvens de fumaças, em tantas máscaras que se apresentam nesse carnaval. E tantas vezes vivemos a vida a brincar, escondendo de fato o que está por trás dessas máscaras. A tentação de alcançar alvos, objetivos, sem necessariamente passarmos pela humilhação, pela dor, pelo sofrimento, pela espera, perseverança, continuar a se esforçar, continuar a prosseguir, ainda que tudo diga o contrário, ainda que tudo fale diferente, continuar, prosseguir, não desistir, ir até o fim. Ir até o fim, porque Deus nos criou com um propósito maior. É para que em todo o tempo dessa vida adoremos a Ele e só a Ele prestemos culto. Não importa se o sucesso chegou, não importa se estamos, fomos ou somos bem-sucedidos no que estamos fazendo. O que importa é que o propósito maior é a Deus adorar e só a Ele dar culto e se deleitar nele. Esse imediatismo em que nós praticamos nos nossos dias faz com que nós dobremos os nossos joelhos, querido, a outros deuses que não o Deus verdadeiro. Estamos buscando atalhos, buscando mecanismos que nos façam fugir da dor, que acelerem processos, que possam fazer a gente chegar mais longe em menos tempo. Afinal de contas, a pós-modernidade trouxe essa compressão do tempo e do espaço. Nós nos locomovemos de maneira muito mais rápida para lugares muito mais distantes, em menos tempo. E essa mesma experiência que os transportes e que a comunicação trouxe para nós queremos experimentar a própria vida nessa mesma velocidade, com essas mesmas características. Quando, querido, a vida está dentro dos propósitos que Deus criou para ela. Não está dentro do tempo e do espaço que nós planejamos. Tudo depende do tempo de Deus, da vontade de Deus e de estarmos em sintonia com essa vontade. Não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem que Ele permita. Não há nada, querido, que possa acontecer nessa vida sem que seja do propósito de Deus. E estar aqui essa noite é propósito de Deus para a sua vida. Porque o querer vir aqui é colocado por Deus em nosso coração. Eclesiastes capítulo 5, versículo 7 diz: porque como na multidão dos sonhos existe vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, fazes uma coisa: teme a Deus. Tema a Deus. Quando caímos nas esparrelas, nas ilusões, em que o mundo, o inimigo, apresenta para nós todas essas fantasias, a mentira de prometer a nós a glória e os reinos do mundo,
Porque quando o diabo promete isso, ele está prometendo algo que ele não pode dar, porque ele não é o dono, porque ele não possui isso, ele não possui absolutamente nenhuma fagulha de glória que seja. Ele é totalmente miserável e condenado. Quando ele promete glória, sucesso, bem-estar a cada um de nós em diversas formas na vida, e saiba disso, ele não se apresentará a você em pessoa para prometer coisas a você, mas essas propostas são sutis, são sempre cobertas de máscaras e de maquiagens que tornam essas propostas belas para o nosso coração, mas elas são simples mentiras e ilusões para nos tirar do equilíbrio, da vida, da plenitude que Deus criou para que cada um de nós usássemos e vivêssemos. Desde o princípio temos caído no engano maligno das vaidades, das urgências criadas por nós mesmos, no engano de que a vida pode ser vivida sem deserto. Constantemente caímos nesses enganos, como se pudéssemos viver a vida apenas de sombra e água fresca, e até mesmo como se o sofrimento não tivesse um local fundamental na nossa própria vida, para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio conhecimento de Deus. O texto de Mateus finaliza dizendo que com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Como disse, o texto representa o que houve na vida inteira de Jesus. O que esse texto finaliza dizendo é que o fim da vida de Jesus, o diabo se retirou e simplesmente Jesus foi exaltado e servido por todos os anjos e está assentado, detendo toda a glória, autoridade e poder sobre tudo que existe, sobre tudo que há. Jesus foi até o fim, porque pelo primeiro homem entrou o pecado e entrou a morte, mas pelo segundo Adão, que é Jesus, a morte e o pecado foram retirados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus resistiu a todas as tentações para que eu e você nos submetêssemos a Ele, entregássemos o nosso coração a Ele e pudéssemos, em união com Ele, sendo habitado pelo próprio Jesus, pudéssemos ser guiados por Ele e não mais cairmos nas ilusões, nas esparrelas que a vida, o mundo, o inimigo das nossas almas tanto apresentam para nós. Jesus deu a sua vida na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida plena, reta, real, aqui e agora. Para que nós pudéssemos dizer que vamos até o fim, porque afinal de contas, o nosso lugar, a nossa casa não é aqui. A nossa mansão está nos céus. Querido, é preciso que eu e você entendamos. Jesus é o único caminho para isso, porque só Ele foi perfeito, e na perfeição dele, eu e você somos chamados a entrar e desfrutar da real vida que nós realmente podemos viver, porque o homem viverá das palavras que saem da boca de Deus. A Bíblia não diz o crente, a Bíblia diz o homem. Não há outro caminho à nossa humanidade a não ser o caminho que Jesus trilhou, viveu, venceu, para que eu e você entrássemos no mesmo caminho e pudéssemos viver, passar pelas tentações, mas podermos chegar ao fim dizendo: não caímos, nos submetemos a Ele e por isso chegamos até o fim. Vivemos e não nos arrependemos, porque Jesus
é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele nos libertou de todo engano. Ele resgata para nós a retidão que nós fomos criados para vivermos. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu queria que você se colocasse diante de Deus, se perguntando: Deus, cheguei até aqui. Eu tenho, Senhor, vivido essa plenitude, essa retidão, esse equilíbrio, essa vida que o Senhor me criou para ter. Talvez o que você precise hoje, querido, seja dizer honestamente para Deus: Pai, eu preciso me curvar de uma vez por todas a esse senhorio, ao senhorio de Jesus na minha vida. Não quero mais, Senhor, conduzir a minha vida como se eu pudesse me livrar e por mim mesmo chegar ao fim. Tantas vezes o que temos dito e cantado é que no que depender de nós, nós vamos até o fim. Mas a tua palavra diz, Senhor, que não depende de nós. Jesus é que fez tudo. Ele resistiu. A nossa resistência só existe se Jesus existir em nós. Oh Pai, nós nos curvamos novamente a Ti. Que a Tua vida, Senhor, seja viva em nós. Livra-nos, ó Deus, das astúcias e do engano. Perdoa-nos, Pai, porque temos caído tantas vezes, mas hoje nós pedimos perdão e nos entregamos a esse Deus que se fez homem e que, como homem, foi perfeito. A Ele, Deus, a Jesus, nós dobramos hoje o nosso coração e o nosso joelho. Espírito do Senhor, traga a vida, traga a retidão novamente ao nosso coração, traga a salvação, traga a regeneração, traga a convicção, traz fé sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.